2022, comemoração dos 200 anos da independência. A gente está no Museu da Casa Brasileira, aqui em São Paulo, e na exposição que tem exatamente o nome de Independências, Casas e Costumes do Brasil. Está com a gente o diretor técnico aqui do museu, que é o arquiteto Giancarlo Latorraca, e ele vai então fazer uma pequena explanação da exposição e guiar a gente por algumas das salas, tá bom? Essa exposição nós organizamos no âmbito do lançamento da série Independências, que foi feita pelo Luiz Fernando Carvalho, pela TV Cultura. Então nós organizamos uma leitura através do acervo do museu e também de algumas coleções que foram incorporadas, um apanhado da cultura material das três matrizes culturais, né? Da portuguesa, europeia, da negra, que é a africana, que são as etnias chegadas no Brasil pela escravidão, e os indígenas. Então, na realidade, a gente buscou compor um pouco essa materialidade daquele momento da chegada da corte com Dom João no Brasil, que antecedeu, enfim, todo o processo da independência, que a gente, na verdade, é o foco um pouco. E o que é interessante é que esta série, feita pela TV Cultura, ela já trata essa questão da independência de uma maneira de revisar a historiografia consolidada, quer dizer, desmistifica essa questão eurocentrada, traz umas narrativas que vêm da África e dos indígenas. Isso foi muito importante para a gente poder abrir um pouco essa abordagem de uma maneira mais equitativa da representação cultural. E como vocês fizeram, por exemplo, que tratamento vocês deram em termos assim curatoriais para a questão, por exemplo, do negro, do índio? Ou foi tudo feito pela equipe do museu, ou vocês tiveram aportes curatoriais de fora, específicos para essa questão étnica? Nós convidamos a Inaê Lopes, que é uma historiadora especialista na história da escravidão e das relações raciais na América, que ela inclusive foi eleitora crítica do roteiro da série. E o Cacá Verá, que é um escritor e indígena, e ele também fez a leitura crítica da participação indígena também na série. Então, os dois, cada um deles fez a curadoria do módulo ligado aos escravizados, a representação das culturas étnicas africanas e dos indígenas também. E aí, aqui no hall a gente tem uma linha do tempo, na verdade, que apresenta as várias lutas de independência, sejam organizadas pela população, associadas com os africanos, os escravizados. São diversas lutas de independência e lutas de resistência cultural também, que acho que justamente está dentro dessa abordagem que a gente buscou fazer através da exposição. E um marco importante é justamente a declaração de guerra aos povos indígenas, que a gente vai ver que foi toda a curadoria da sala organizada sobre os grupos étnicos indígenas que entraram em conflito com a corte portuguesa, foi a partir dessa declaração de guerra com a chegada da corte. Nesse módulo que fala sobre as etnias, na verdade foram 6 grupos étnicos que entraram em conflito através da decretação dessa guerra, chamava inclusive Guerra Justa, imagina, foi a guerra decretada com a chegada de Dom João, a partir de um encontro que foi promovido pelo padre Caetano da Fonseca de Vasconcelos, que apresentou essa pintura aqui. Segundo o Cacá Verá, que foi o curador desse módulo, ele disse que foi a primeira fake news do Brasil. Uma pintura que a gente vê que apresenta aqui tanto os escravizados quanto os europeus colonizadores sofrendo o ataque dos terríveis indígenas, que eram antropófagos, assassinos, eles fugindo de volta para o mato. Quer dizer, esta imagem, este encontro fez com que Dom João decretasse essa guerra justa, que se chamava Guerra Justa, a partir de 1808, e a guerra durou 8 anos. A guerra era especificamente contra os botocudos, que já é uma denominação, vamos dizer, pejorativa, porque ela generaliza a partir da peça que são os botox, que todas essas etnias utilizaram. São 6 etnias, 2 foram exterminadas e 4 sobreviveram, entre elas, inclusive, a etnia Krenak. Que todo esse conflito, na verdade, essa fake news, era porque esses grupos étnicos estavam no caminho que atrapalhava a exploração do ouro, toda na região entre Minas, São Paulo, Espírito Santo e Sergipe. Então isso, na verdade, foi uma guerra decretada e o Cacá Verá, o curador, ele situa isso como uma guerra de resistência das culturas, porque durou 20 anos.
E isso estabeleceu, segundo ele, um pouco das bases da política indigenista no país. Quer dizer, todo esse controle e esse início, na verdade, quer dizer, já existia desde o início da ocupação do território, mas foi um momento que marcou a diáspora, que como a gente vai ver no final da sala, apresenta isso. É super interessante essa questão do papel das imagens, né, em propagar uma falsa ideia de como seriam os índios e tal. E eu acredito que essa imagem também de baixo, ela tem, acho que é do Debré, né, já tem um papel também, assim, ele é um pouco exacerbado, quase caricatural no jeito de representar, né, os índios, inclusive. Nem me parece que são exatamente representações tão fidedignas do ponto de vista fisionômico. Não, exatamente. Tem várias outras aqui na sala que são bem mais acuradas do ponto de vista quase que científico, vamos dizer assim. Exatamente. O próprio Cacaverá, ele menciona isso. Ele fala, olha, isso aqui, inclusive parece inclusive que são povos africanos. Isso. Quer dizer, tem essa imagem eurocentrada de trazer uma reprodução de povos primitivos, selvagens, agressivos, todos ali estão com os dentes à mostra, sanguinários, quer dizer, ele fala, a escolha dessas imagens foi justamente isso. Inclusive ele fala que esses indígenas aqui estão mais para modelos gregos do que indígenas da terra. Então, assim, tem um pouco dessa ideia dele trazer mesmo essa imagem caricata, que é o que incitava, por isso que ele brinca um pouco da história da fake news, né? Olha, esse povo precisa ser exterminado. Depois outras imagens, de fato, assim, houve uma preocupação, como o Douglas mencionou, algumas outras já têm uma reprodução mais fidedigna, principalmente na questão da reprodução dos utensílios e etc. Mas, ainda assim, é uma grande lacuna, que a gente vai ver também na questão da reconstrução da história dos escravizados, que esse apagamento que a gente tanto fala, ele é real, quer dizer, não existe registro. Então, a maioria dos registros são feitos por europeus colonizadores, então, principalmente nesse trecho aqui. A ideia, então, da composição dessa sala, a gente sempre procurou ter esse diálogo com a materialidade também que foi apresentada na série, mas no caso dos indígenas na série, eles utilizavam roupas de folhas e com o curador nós buscamos localizar uma materialidade de objetos. Se a gente puder observar, inclusive, é tudo palha, são peças que não têm as contas que apareceram nos anos 60 na região do Xingu, né? Então elas procuram reproduzir essa materialidade característica dessas etnias. A maioria das peças aqui são Camaiurá, que também são etnias que sobreviveram a esse massacre e continuam produzindo essa cultura material. Quer dizer, é uma cultura material diferente do que a gente observa, inclusive, nesse universo eurocentrado. É uma cultura material que está associada a questões mais espiritualizadas ou a uma cultura de materialidade que ela está intrinsecamente ligada ao dia a dia, quer dizer, não há essa separação como a gente tem da arte e do conhecimento do cotidiano. Então, o que é interessante é que esse conjunto, ele traz bastante dessa materialidade desses povos nômades, ou seja, eles não tinham muito domínio de uma cultura material perene, tanto com cerâmica quanto com madeira, era tudo palha mesmo. E com o curador, ele nos indicou alguns colecionadores e lojas aqui em São Paulo que ainda tinham esses materiais, quer dizer, ele indicou especificamente as etnias para a gente localizar, e algumas dessas peças estavam guardadas e são mais antigas mesmo. Essa esteira aqui, ela é cerca dos anos 70, a gente vê que ela tem aí um envelhecimento, algumas peças. Essa máscara, ela já parece que já não é mais tão fácil de encontrar. A gente localizou uma máscara que representa o tamanduá, né? O que eu acho interessante observar na gravura do Debré, do século XIX, a gente vê aqui a representação da mesma máscara, quer dizer, um pouco da ideia justamente dessa sala é trazer essa materialidade da cultura dessas etnias, né, daquele período. E aí nós temos outra variedade de objetos. A gente está falando justamente da questão dos figurinos, né, dos figurinos da corte, das roupas das etnias africanas. Então, neste caso, a representação, a gente traz alguns elementos, as máscaras, as saias, que eram características dessas etnias. Interessante observar ali que aquela borduna do meio ali, ela era uma borduna que a gente localizou também numa coleção e era do Raoni, que é bem conhecido, né, um indígena que ocupou bastante espaço na luta pela... Apesar desse teor que você falou ali nas imagens anteriores,
sobre essa questão da representação da imagem dos índios e tal. Achei muito legal isso que você falou desse aspecto, o que é utilitário, mas ao mesmo tempo tem uma beleza intrínseca, né? Quer dizer, tem uma delicadeza, um cuidado. Então, por exemplo, praticamente uma arma de guerra, mas você tem essa empunhadura, que tem toda uma questão da trama, do contraste, do claro e do escuro, quer dizer, tem todo um trabalho, vamos dizer assim, que nós brancos chamaríamos de estético, né? E essa esteira em especial é uma coisa incrível, os desenhos, né? O controle que eles têm, que os índios têm na hora de tecer e de fazer esses temas aparecerem, que devem ser temas míticos, né? Que nem aquele é o do tamanduá, esses temas devem ir aparecendo. É super delicado, né? Uma cultura muito delicada. E aí a gente observa, né, a utilidade, né? Porque como eram povos nômades, essas cestas de transporte, isso aqui é uma caixa para guardar penas, para poder fazer as indumentárias. A gente tem alguns outros objetos, um tipiti, que é um tipiti pequeno também, vamos dizer que é um tipiti portátil, né, para poder fazer o trato da mandioca. E ali ao fundo nós temos também uma gravura que representa essa questão dessa materialidade que ela era, vamos dizer, dispersa, né, que ela não era perene, que são a construção das casas também, né? Uns abrigos feitos com folha, com essa representação do Debré. O que eu acho curioso é que a gente tem quase que uma pequena história do abrigo primitivo, né? Então, quando ele está mais... que é só vamos dizer, uma água, né? de folhas de palmeira encostadas numa trave, quando ele vai ganhando uma certa complexidade e quando chega aqui embaixo, ele já tem um invólucro, né? Já tem uma paliçada em volta, né? Então é muito curioso porque é quase que uma história do abrigo primitivo. Então é propriamente uma prancha de etnografia e de história da arquitetura, ao mesmo tempo que é uma questão de observação dos tipos, porque devem ser de tipos de índios diferentes, né? E é um pouco do que a gente falou, né? Quer dizer, é o que temos de registro daquele momento, desse né? tipo Justamente. de coisa. Aí nós temos aqui uma seleção também dessas representações, né? Desses grupos étnicos, que os portugueses chamavam de botocudos, e os mapas que marcam principalmente essa questão dos acessos, né? Que a gente até demarcou aqui, que é o Rio Doce. Quer dizer, para vocês verem como é que é isso que o Kaká fez questão de mostrar. Quer dizer, toda essa resistência, todo esse incômodo, vamos dizer assim, que os grupos étnicos indígenas representam, era justamente que impediam o avanço, que eram ferozes, resistiam, impediam o avanço para a exploração do ouro. E é o Rio Doce que a gente sabe que é a recente história da... É muito curioso, né? Porque... tanto quanto eu saiba, os brancos não conseguiam entrar aqui no Rio Doce, né? Eles, inclusive, faziam o traslado do Rio de Janeiro para o Recôncavo Baiano, sempre pelo litoral, porque essa região aqui, por um lado, você tem aqui a Serra do Espinhaço, e daí o Rio Doce, e aqui é um território que você não entrava nesse vale porque era justamente dos botocudos, que na realidade eram os caetités, Machacali, Caxixó, eu não conhecia essa designação, e os Goitacás, que é ali onde é o campus de Goitacás, né, que é o norte do estado do Rio de Janeiro. Aqui no Rio Doce foi onde teve essas questões dos vazamentos lá das barragens, né? Quer dizer, é um lugar que voltou a ser tratado e pensado como uma pauta ambiental, vamos dizer assim, justamente por causa dessas questões das barragens de mineração, né? Exatamente, tanto que é isso que eu acho que justamente que o Kaká Verá gosta de ressaltar, quer dizer, é uma história viva, é uma perseguição, uma luta constante, inclusive o próprio Krenak, né, que é o Ailton Krenak, o Hamilton Krenak, ele voltou justamente para essa região original da família, depois da diáspora voltou para cá. Então, quer dizer, é um ponto crucial que a gente está falando aqui desde a origem da colonização. Então, como que é uma história viva, né? Que é justamente a exploração do ouro, o acidente com a Vale do Rio Doce e tudo isso está em evidência, é uma história contínua, né? De luta. E essa parte aqui que são as fisionomias? Então, é um botoque, né? É um botoque, isso mesmo. Durante essa procura, aliás, eu queria ressaltar que todas
esses artefatos eles vão ser incorporados também na coleção do museu. É a primeira vez que, na verdade, o museu incorpora, quer dizer, um museu que fala da cultura material da Casa Brasileira, passa a incorporar um conjunto significativo de produção étnica indígena, que não tinha essa representação. É sempre uma história que enfoca mais o mobiliário colonial. Isso e a gente localizou esse botoque também, que era justamente esse artefato que essas etnias que foram confrontadas, né, elas utilizavam, tinham isso em comum. Então isso significa que, apesar do museu ter o nome Museu da Casa Brasileira, quer dizer, os modos de vida, vamos dizer assim, e a cultura material da casa e do viver também são objeto da coleção do acervo do museu? São. Quer dizer, a ideia de preservação da cultura material, e já a partir dos anos 80, quer dizer, o museu tem essa abordagem de expansão dessa leitura da cultura material pelo viés do design e da arquitetura também, mas a arquitetura mais com a composição dos arranjos internos, não a arquitetura em si como campo de estudo. Então, justamente, essa transposição da produção da cultura material, que neste caso a gente analisa antes da invenção do Brasil, vamos dizer assim, né? Quer dizer, as culturas pré-existentes, então acho que isso tudo deve entrar dentro dessa composição de uma leitura que inclusive vai influenciar na transformação, no que se produz hoje, quer dizer, são todas essas composições diversas, né, da nossa cultura. Então a ideia do museu é justamente isso, fazer a leitura da nossa cultura por meio dos objetos. Foi muito importante a gente poder contar com essa contribuição porque na verdade é isso, a gente fala muitas vezes nessa questão de dar a voz, mas de fato a gente aprende muito, quer dizer, toda essa abordagem, essa leitura, quer dizer, ele é um profundo estudioso da história, um escritor, historiador, então assim, é muito importante ter essa contribuição e acho que de fato é a primeira vez que o museu recebe essa contribuição de especialistas, né, assim como o indígena, o Cacaverá, assim como a Inaê Lopes, fazendo uma curadoria específica, que justamente acho que é isso, existe uma demanda de revisão mesmo dessas abordagens culturais propostas pelo museu, que tradicionalmente é uma construção da história do colonizador, vamos dizer assim, né? Eurocentrada. Então acho que é muito importante essa aproximação de outras visões, né? Agora, no processo de produção da exposição, teve alguma coisa, por exemplo, que ele, como um curador indígena, como um estudioso da cultura indígena, tenha relativizado em relação ao projeto original da exposição? Olha, na realidade a gente deu muita liberdade, né? Então acho que justamente a ideia foi, quando a gente falou de construir esse paralelo, ele também tinha feito a leitura crítica do roteiro da série, então ele já sabia muito bem como trazer. Ele falou, acho que o ponto crucial é a gente marcar esta luta de independência dos povos indígenas, que foram esses que foi. Então assim, foi um recorte muito específico, foi muito pontual assim. Entendi. E de fato a gente conseguiu, felizmente, junto com a produção da Fundação Padre Anchieta, ter acesso à aquisição dos materiais, quer dizer, ele teve muita liberdade e a nossa equipe de pesquisa trabalhou no levantamento iconográfico, sempre com a orientação dele, assim, a princípio não houve nenhum impedimento, nem institucional, e pelo contrário, ele pôde. O que houve, na verdade, foi um problema que a gente vai perceber também, assim, de tempo, a produção foi muito rápida, quer dizer, não deu para aprofundar, mas a gente quis justamente marcar, colocar uma cunha, vamos dizer assim, no começo dessa indicação de novos rumos da leitura da história pelo museu. Mas ela, de um modo geral, ela tem um viés bem diferente do que normalmente se coloca, né? Quando fala, porque é sempre aquela coisa, 1822, 100 anos, 200 anos, e aqui a gente tem uma visão bem plural, né? Isso dá para perceber bem. Exatamente. Para você ter uma ideia, a primeira exposição no Museu da Casa Brasileira, como eu já estou aqui um tempo e tenho estudado, assim, ela marcava a representatividade dos povos indígenas como a pré-história, quer dizer, essa é uma leitura também típica dos anos 70, né? Então acho que a gente está agora justamente nessa procura de equalizar, né? E tentar entender de fato a importância da composição da nossa cultura para as várias etnias. E aqui um pouco encerra essa apresentação dele, que eu achei muito interessante, que ele faz essa abordagem sobre as consequências da Guerra do Extermínio e a diáspora. Que esse mapa é um mapa contemporâneo, que a gente conseguiu ele no Instituto Socioambiental do ISA, que a gente consegue visualizar bem essa questão que foi dessa dispersão, na verdade, né? O que sobrou, que a gente vê hoje aqui, que são as terras homologadas indígenas, as terras declaradas, identificadas, e o que está ainda com restrição,
só para uso de restrição ao uso de não indígenas. Mas a gente vê, né? Você imaginar que todo o território, que a princípio já era habitado, quer dizer, milenarmente, né, por tantas civilizações, como é que isso... Achei muito interessante justamente ele colocar essa questão da diáspora, né? Que a gente sempre tem essa referência à questão dos povos originários da África, mas aqui também foi feito. O que eu queria comentar é que, por exemplo, numa imagem que nem essa, que é os puris em suas matas, isso é uma gravura em metal, né, feita a partir de um desenho do viajante que era o Maximilian Wied-Neuwied, que teve entre 1815 e 1817 no Brasil, exatamente nessa região do Vale do Rio Doce. E daí, o que é curioso é que ele fez os desenhos, ele não desenhava muito bem, mas fez uns desenhos que tinham uma coerência, vamos dizer, e quando ele manda esses desenhos para a Europa para eles serem refeitos, o gravurista faz como uma coisa assim totalmente vedada, né? Os troncos é uma estampa, vamos dizer. Então é uma adaptação, mas é uma imagem muito interessante ao mesmo tempo porque traz um olhar impenetrável. Você vê os índios, mas é um fundo que é quase que um cenário de ópera, vamos dizer assim. Muito interessante você observar isso, porque justamente esse módulo aqui, com todas essas imagens, o Cacaverá pediu justamente para trazer um pouco dessa densidade da natureza. Ele falou, a gente não pode dissociar a existência dos nossos povos com o convívio com a mata originária. Então isso, acho que é bem o que você está falando, né? Essa visão um pouco para o europeu que parece intransponível, né? Esse bloco maciço que é a floresta. Nós fizemos uma seleção dos figurinos da série, né, que nós mencionamos, a série Independências, e os personagens são personagens que estiveram diretamente ligados a essa decretação da independência, vamos dizer assim, que foi o marco de 1922, que depois a gente analisa em detalhes do ponto de vista histórico. Na verdade ela ocorreu um pouco depois, com o reconhecimento da independência, enfim. É a complexidade da história que foi contada. Mas são personagens importantes, inclusive aqui o destaque para Leopoldina, que foi um personagem fundamental na decretação da independência, Frei Caneca, enfim, vários figurinos que foram reconstituídos com a pesquisa histórica pelo Alexandre Ercovitch. Então, na verdade, são muitos figurinos da série, mas a gente fez essa seleção de personagens ligados ao ato da independência. E a ideia é justamente trazer uma leitura, vamos dizer, paralela, ou quer dizer, essa materialidade das roupas também associada à materialidade dos objetos daquele período. Isso na coleção do museu a gente localizou peças significativas. Esses arcases são todos do museu? São todos do museu. Toda essa sala aqui é tudo coleção originária da época. É muito curioso a gente pensar esses arcases, que são as coisas pesadíssimas, e pensar aquela caixa de palha que é para carregar penas dos índios. Bem observado. Né? Uma leveza, o pesado e o leve. Não, vocês imaginarem que aquela lá, por exemplo, que ela é toda feita de metal revestida, né? Ela tinha inclusive 3 chaves, né? Uma chave que era da igreja, uma chave do reino e uma outra que provavelmente devia ser o da casa de câmara e cadeia, quer dizer, o controle. E essas eram os arcases que portavam documentos e o dinheiro. Então você imagina também o esforço para poder carregar um navio, levar essas... Não, e de certa forma, assim, pensando do ponto de vista da constituição da cultura material eurocentrada, né? A gente não pode dizer que é o primeiro mobiliário do Brasil, porque também os indígenas faziam bancos, mas enfim, a gente pode considerar que nessa vertente são os primeiros móveis, né? Que chegaram, que eram as malas, os arcases, né? E essa sua observação é muito interessante, porque logo que a exposição foi ficando pronta, várias pessoas da equipe passavam e falavam, nossa, mas essa sala tem um peso diferente, né? Você imaginar os indígenas lá e tanto também com as etnias africanas. Não, mesmo se a gente pegar, por exemplo, essas 2 camas, não sei se isso é exatamente isso, é uma cama, né? Essa é a cama que foi a cama da Teresa Cristina Maria, que era a esposa do Dom Pedro II. Então, e essa aqui, essa já tem a coisa da palhinha, que ela respira, já tem uma outra levada. Essa foi doação do professor Carlos Lemos, é do início do século XIX e é original, essa palhinha toda. E tem uma representação também, né, que a gente tem essa... Esse é Debré, né? Debré, da peça do mobiliário. E a gente pode observar que essas peças todas, acho que é interessante nesse conjunto, que a simplicidade da fatura do mobiliário
mais rústico, né, anterior à chegada da família real. Quer dizer, depois quando começa a existir a presença desses móveis importados, como a gente vê essa peça aqui mais rococó, e toda a elaboração, quer dizer, a transferência dos ofícios, a gente tem aqueles móveis lá do outro lado que são mais elaborados, são trabalhados com a mão de obra local, mão de obra inclusive com a tecnologia, a técnica de aplicação de materiais vindo da África, enfim, mas que já era Béranger, era um marceneiro francês. Então acho que é interessante a gente observar essa transformação também do mobiliário. Agora, antes dessa chegada de marceneiros franceses, deviam ter muitos marceneiros e carpinteiros, ou negros, ou indígenas que aprenderam também o ofício. Exatamente. Vamos dizer, numa transação de aprendizado dos ofícios, de poder produzir essa cultura material, né? Exatamente. Os indígenas, principalmente com os jesuítas, né, que tinham as ações. Imagino que sim. Então a gente tem um pouco aqui já dessa fase e essa materialidade mesmo. Eu estou indo, a gente vai para lá e para cá, né? Mas aqui tem também essa rede, que a rede é tradicionalmente um dos objetos mais representativos, vamos dizer, das culturas das Américas. E aqui já é uma rede feita pelo um tear, é uma rede, já uma releitura da rede, que ela está transformada, a gente vê nessa gravura, quase que como uma poltrona, né? E é uma rede também do início do século XIX, feita por portugueses. E essa de 4 apoios, né? Exatamente, que são 4 punhos. Ou seja, já é uma releitura, vamos dizer assim. Acho interessante que aí a gente começa a falar da construção desse ideário que seria a identidade, vamos dizer assim, do objeto brasileiro, né? Bom, essa cama é interessante, o símbolo aqui da família Orleans e Bragança, né? Que é um grifo. Todas as crianças que vêm aqui ficam com medo. Falam, quem ia ter coragem de dormir numa cama dessa? Que é o grifo, exatamente. E aquele piano que também é da coleção do museu, que é um piano forte, que pelo que consta na incorporação dele na coleção, foi um piano que pertenceu, a gente tem o brasão aqui, a Dom Pedro I e teria sido utilizado para a composição do hino nacional. Também faz parte da coleção do museu. Isso que eu estava dizendo, assim, é uma coleção que tradicionalmente ela guarda essa memória da casa do colonizador, né? Qual casa brasileira a gente quer falar? Então a gente está um pouco nesse momento de repensar essas representatividades.